continuar neste espírito de adoração, agora fazendo com o hino 476. 476. Cantar um hino que nos leva para a arca do concerto onde está a santa lei do nosso Deus, que é o 526. Hino 526. Vamos então cantá-lo para depois podermos ler a santa lei de Jeová.
enquanto estava a cantar este hino, lembrei-me do tempo em que andava na escola primária. Todos nós éramos obrigados a saber de cor poesias, versos, poemas, e de quando em vez a professora chamava-nos para ir à frente declamar essa poesia ou esse poema, e ai daquele que não o soubesse, porque a minha professora era demasiado exigente para com todos os alunos. Deus deseja que todos os seus filhos saibam de cor a sua santa lei, mandamento por mandamento. Porque se os professores nos obrigavam a saber, e isso em nada contribuía para a nossa salvação, quanto mais a santa lei do Senhor. A santa lei do Senhor, pronunciada no Sinai, diz o seguinte: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas, nem lhe prestarás culto. Porque eu sou um Deus zeloso, que perdoo, que visito a maldade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não invocarás o santo nome de Deus em vão, porque Deus não tem por inocente aquele que invocar o seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem na terra os dias que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo ou coisa alguma do teu próximo. Diante desta santidade, aquele que nos deu a santa lei, prostremo-nos para orarmos a Ele nesta manhã. Pai nosso que estais no céu, mas que tu prometestes através do teu amado Filho, aquele que veio aqui à terra refletir a tua imagem, a tua glória, demonstrar a tua pureza e santidade, ele também disse que tu estarias conosco todos os dias até à consumação do século. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarás aí no meio deles. Amém. Amorável Pai, nós temos muita necessidade da tua presença em nossas vidas.
Se mais tu não te fazes presente em nós, é por causa da nossa teimosia e rebeldia. Mas, amorável Pai, pelo menos neste dia, ajuda-nos a permanecer no teu repouso. Amém. E permitir que o teu Espírito, como só Ele sabe fazer, trabalhe, santifique as nossas vidas e as torne mais semelhantes ao nosso grande exemplo, que é Cristo Jesus. Amém. Que estas bênçãos se estendam a todos aqueles que já nos estão a ver, mas também aqueles que depois no Facebook nos irão visualizar. Por misericórdia, Senhor, assiste-nos nesta hora e alimenta-nos com o pão e a água da vida. Amém. Para que, como aconteceu com a mulher samaritana, não possamos mais voltar a ter sede. Amém. Ajuda-nos, Senhor, esconde-nos detrás da rocha que é Jesus, para que toda a glória seja exclusivamente para Ti. Porque nós, querido Deus, não queremos, apesar de muitas vezes o inimigo querer trazer glória para nós, mas toda a glória é para Jesus. Por isso, esconde-nos, que sejas Tu visto e ouvido. Amém. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem para esta manhã de sábado é: Onde estão os Calebes? Gostaria que cada um de nós pudesse abrir as Escrituras e pudéssemos começar no capítulo 13 e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 20. Portanto, Números, livro de Números, capítulo 13, do versículo 1 até ao versículo 20. Que bom será se puderdes acompanhar com a Escritura. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou do deserto de Parã. Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. E eram estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefuné; da tribo de Issacar, Gigial, filho de José; da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José,
pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gad, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a examinar aquela terra. E Moisés deu a Oseias, filho de Num, o nome de Josué. E Moisés mandou espiar a terra de Canaã e lhes disse: segui pelo caminho do sul e subi à montanha, e vede como é a terra e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e como é a terra em que habitam, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se em tendas ou em fortalezas, e como é a terra, se é repleta ou estéril, se há matas ou não, e tendo bom ânimo, trazei o fruto da terra. Era aquele tempo o tempo das primícias das uvas. Queridos amigos e queridas amigas, nós queremos, nesta hora, poder ouvir um hino especial antes de entrarmos na mensagem. Vamos então ouvir um hino especial. Vamos ver, porque a voz não está muito boa, mas vou me esforçar para que saia na melhor, digamos, naquilo que eu possa dar de melhor. É pena não ter música, porque a música deste hino é muito bonita, mas infelizmente nenhum de nós que está aqui sabe tocar, e então temos que única e simplesmente usar a nossa voz. Então é assim, eu peço que prestem atenção à letra deste hino, que é uma letra muito bonita e que tem grande significado. É assim: o que habita no abrigo de Deus estará sobre as ondas do amor, nenhum mal sobre ele virá, sobre as asas feliz viverá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor. Que delícias sem par, comunhão desfrutar, e para sempre seu nome exaltar. Os que habitam no abrigo de Deus, muito felizes para sempre estarão. Anjos guardam a vida e saúde, e seus pés nunca resvalarão. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor. Que delícias sem par, comunhão desfrutar, e para sempre seu nome exaltar.
o que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. Caiam 1000 ou 10.000 ao seu lado, Deus, porém, deste mal livrará. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor. Que delícias sem par, comunhão desfrutar e para sempre seu nome exaltar. Que delícias sem par, comunhão desfrutar e para sempre seu nome exaltar. Amém. Antes de Deus permitir que entrassem na terra, Deus quis mostrar a estes espias que as suas promessas nunca falham. Mas há algumas coisas que nós gostaríamos de ter nesta manhã. Em primeiro lugar, quando Deus deu ordem a Moisés para enviar estes espias, ele fez questão que um homem de cada tribo fosse a espiar a terra. Todos nós sabemos que a tribo seguia o seu líder. Todas as tribos deveriam seguir o líder máximo, que era Moisés. E é interessante, quando nós lemos na escolha de homens, vamos ver o que nos diz a Escritura. Diz-nos aqui, no versículo 2, Deus disse: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. Eu tive o cuidado de ver algumas Bíblias e em lugar de governante, a maior parte usa a palavra príncipe. Reparem que na tribo era escolhido, poderemos dizer, a elite dessa tribo. Aquele que tinha maior responsabilidade sobre a tribo. Moisés não fez as coisas de uma forma aleatória. Ele procurou escolher aquele que tinha mais capacidade, mais responsabilidade. E é interessante, e eu gostaria que nós pensássemos nisto, que Deus não disse a Moisés para escolher
nestes 12 homens, entre eles alguma mulher. Teriam que ser apenas homens. E mais tarde iremos saber porquê. Mas vejamos então o que é que aconteceu depois de haver sido feita a escolha. O verso 3 diz: E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou do deserto de Parã. Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. E vamos ver o que é que eles, qual foi a missão e o que é que eles deveriam fazer, qual o relatório que eles deveriam trazer. Porque Moisés fez questão de lhes dizer onde se devia concentrar a atenção em relação a esta espionagem. E eu gostaria que nós pudéssemos ver em que é que se deveria basear a espionagem. Vamos dar um salto para o versículo 19. E no versículo 19, ele disse... Aliás, vamos começar, desculpem, no versículo 18. Diz: Vede como é a terra. Como é o povo. Se é forte ou fraco. Se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habitam. Se é boa ou má. Como são as cidades em que habitam. Se em tendas ou fortalezas. E como é a terra, se é repleta ou estéril. Se há matas ou não. E tendo bom ânimo, trazei o fruto da terra. Parece que este exame de espionagem era uma missão fácil. Mas para aqueles que seriam rigorosos e que tivessem que fazer um relatório exaustivo, eles não poderiam ignorar nenhuma das coisas que Moisés lhe havia ordenado. Além disso, Moisés também lhe ordena como chegarem até lá. De onde ele estava, ou de onde eles estavam, até onde estava a terra prometida, a Canaã terrestre. Vamos ver então o que é que Moisés disse a eles no versículo 17. Diz ele: E Moisés mandou espiar a terra de Canaã e lhe disse: Segui pelo caminho do sul e subi a montanha. Reparem que Moisés não só teve o cuidado de lhe dizer o que é que eles deveriam trazer como relatório, mas Moisés indicou-lhe também o caminho para onde eles deveriam ir. E isto é muito importante para nós. Porque Deus é exigente a esse ponto.
E há muitas pessoas que não querem fazer tudo aquilo que Deus ordena. Há pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que é proposto por Deus e querem andar por caminhos diferentes, sem as montanhas que lhes aparecem pela frente. Mas nós iremos entender que tudo isto que Deus ordenou a Moisés e Moisés ordenou aos espias vai trazer repercussões até aos nossos dias. Um mau relatório vai trazer más consequências. E quero vos dizer que aquilo que aquele povo, aqueles 12 homens deveriam trazer, o relatório que eles deveriam trazer, iria determinar a ação a quem eles iam a posterior apresentar o relatório. E isto é muito importante. O relatório que nós fazemos das coisas de Deus vai levar muitas pessoas a tomar decisões que podem não ser as melhores. Deixem-me ler uma meditação que a Mensageira escreveu no livro de meditações Cristo Triunfante. Ela diz assim: os Calebes já foram muito necessários em diferentes períodos da história da nossa obra. Precisamos hoje de obreiros de perfeita fidelidade. Obreiros que sigam inteiramente ao Senhor. Obreiros que não estejam dispostos a silenciar quando devem falar. Que sejam fiéis ao princípio como o aço. Que não procurem fazer uma exibição pretensiosa, mas que andem humildemente com o seu Deus. Obreiros pacientes, bondosos, prestativos, corteses, que entendam que a ciência da oração é exercer fé e mostrar obras que manifestem a glória de Deus e o bem do seu povo. Deus não terá na sua obra líderes que prestem um serviço dividido. Os seus servos devem assumir a posição em que não sancionem qualquer obra má. Seguir a Jesus requer de início uma conversão sincera e uma representação dessa conversão cada dia. Tem havido ocasiões em que uma crise determina o caráter. Há obreiros que têm extinguido a sua visão espiritual. Não conseguem distinguir entre o santo e o comum. Ao ler esta meditação, Deus deu-me o tópico para a mensagem desta manhã. Diz: se os Calebes já foram muito necessários em diferentes períodos da história, hoje, mais do que nunca, precisamos desses Calebes. Nós precisamos agora entender porque é que Caleb
se vai destacar dos 12. Caleb viu o que os outros viram. Caleb ouviu o que os outros ouviram. Contemplou o que os outros contemplaram. Teve dificuldades como os outros tiveram. Transpirou como os outros transpiraram. Então o que é que vai fazer a diferença em Caleb? O que vai fazer a diferença é que aquilo que ele viu, os outros 10, porque se vamos juntar também Josué mais tarde, os outros 10 não viram. E quero-vos dizer que no mundo religioso hoje existem muitos como os 10. Mas existem poucos como os Calebes. Vamos então ler que aquilo que Moisés disse a eles não deveria ser de maneira nenhuma ignorado. Primeiro, o caminho a seguirem. Segundo, não temerem os obstáculos, e esses obstáculos eram as montanhas que teriam que subir. Retenhamos isto em mente. O caminho e as montanhas. Gostaria que nós pudéssemos voltar novamente a Números, no capítulo 13, e vamos ler de novo o versículo 1 ao versículo 13. Números 13, 1 a 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Gostaria de fazer uma pergunta. Sentia-se Deus obrigado, antes de lhe dar a terra prometida, a confirmar como era a terra? Não era o suficiente acreditarem eles na palavra de Deus, que havia prometido aos nossos primeiros pais, e lhe disse: eu vos farei habitar numa terra que mana leite e mel. Precisava Deus de se justificar? Se não, por que então Ele o fez? Sabem? Deus conhecia bem o povo com quem estava a lidar. Logo que saíram do Egito, Deus, que já os conhecia, Deus sabia que este povo, apesar de Ele amar este povo, não era um povo
em quem ele podia confiar verdadeiramente. E por isso, Deus, antes de eles entrarem, quis mostrar-lhe como era a terra e confirmar que aquilo que Deus havia prometido, diante do cenário daquela terra, estava muito mais além do que aquilo que Deus havia prometido. Ou seja, Deus queria que eles vissem que Deus vai sempre mais além do que aquilo que Ele promete. E Ele quis que cada líder da sua tribo trouxesse um relatório para a sua tribo, que levasse a tribo a fazer uma reforma na sua vida, para que quando chegasse a hora de entrar, entrassem. Deixem-me ler-vos agora, no livro de Números, no capítulo 13, alguma coisa que aconteceu que eu gostaria que vocês vissem. Se nós formos ler o capítulo 13 e o versículo 16, nós vamos ver que vai aqui acontecer alguma coisa um pouco estranha neste verso. E vejam o que é que diz o verso 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oseias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Reparem que se nós formos ver no versículo 8 do capítulo 13, Oseias era da tribo de Efraim. Era filho de Num. E agora, Moisés, no verso 16, muda o nome de Oseias, que era um dos 12, e dá-lhe o nome de Josué. Sabem que muitas vezes na Bíblia Deus foi forçado a mudar o nome. O nome tem a ver com a missão e com o caráter. E Moisés sabia que depois dele, Deus levantaria um líder para continuar com o povo. E ele mudou o nome de Oseias para Josué. Mas gostaria que vocês vissem ainda outra coisa também. Gostaria que nós pudéssemos nos aperceber que quando começamos esta caminhada, o nosso nome também mudou. E hoje, muitas vezes, nós nos apercebemos. Hoje, bem próximo daqui, vai haver uma festa religiosa passado todo este tempo
em que não houve festas, que era sexta, uma festa religiosa. E eu fui à casa do meu filho e as pessoas andavam a enfeitar a rua. E então, como eles estavam a colocar aquelas coisas na rua, eu tive necessidade de passar e eles tiveram que levantar aqueles cordões onde estavam pendurados os enfeites. E eu vi que eles, porque muitos me conhecem na Seixas, ou a grande maioria me conhece, e eu vi, quando eu passei, o semblante deles. Porque eles sabem que eu não sou a favor disso. Como Deus também não é. E vi o semblante deles. Pesado. O nome na vida cristã é muito importante. E por isso, como vos disse, Deus foi forçado a mudar vários nomes. Para que o nome estivesse mais de acordo com a missão. Mas eu gostaria que nós pudéssemos então ver agora que os espias foram e o tempo para espiar a terra não foi um dia nem dois. Eles passaram 40 dias nas montanhas para trazerem tudo ao pormenor, como foi requerido por o grande líder Moisés, e por detrás de Moisés estava aquele que prometeu a terra, o Senhor Jeová. Vamos então ver o relatório dos espias. No capítulo 13, vamos ver se tudo aquilo que lhe foi solicitado está a ser respondido no relatório. Vamos então ver, a partir do versículo 26, e vamos ler com muita atenção. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Vamos parar por aqui. Vamos então ver e vamos estar atentos ao relatório. Passaram-se 40 dias. 40 dias não são 40 horas. Mais de um mês. A contemplarem a terra prometida. Aquela terra que mais tarde Moisés, também em cima do monte, o Monte Nebo, ele vai contemplar. Mas vamos ver então o que é que eles trouxeram no relatório. Eles disseram:
no versículo 27, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. Moisés não só lhe pediu o relatório, mas quis que eles trouxessem algo palpável. Fruto daquela terra. E eles, os 12 espias, felizes, disseram: verdadeiramente mana leite e mel. Eles não precisariam de dizer isso, porque Deus já o havia dito. Mas infelizmente, todos nós temos um pouco do Tomé. Todos nós queremos ver para crer. Mas Deus quer que acreditemos sem ver. E isso chama-se fé e confiança. Se Deus havia dito que seria uma terra que manava leite e mel, não havia por em dúvida. Se Deus disse, se cumpriria. Mas agora, eles diante do povo, todo reunido, à espera do relatório, eles dizem: é uma terra que mana leite e mel. E este é o fruto. O fruto era uma uva grande que teve que ser transportada por 2 homens. Ou seja, os olhos confirmaram e o fruto comprovou que aquilo que Deus havia prometido era autêntico. E eu imagino o povo. Aquele povo que estava a vaguear pelo deserto. Quase há 40 anos. A olharem agora para aquela uva e ouvirem todos estes espias dizerem que na verdade a terra era boa. Eu imagino que o povo começou a pensar logo: quando é que chegaremos lá? Quando é que entraremos nessa terra? Quando vamos começar a comer esses frutos? Mas sabem que houve alguma coisa que veio no relatório que eles acrescentaram e que eu quero chamar a isso relatório do medo. E notem o que é que eles disseram no versículo 28. Todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali
os filhos de Anak. Ou seja, eles revelam a beleza da terra, mas mostram a impossibilidade de lá chegar. Eles confirmam que a terra é boa, mas que é impossível, tem vários obstáculos para ultrapassar. O povo é forte, as cidades são fortificadas e muito grandes, e além disso, vimos lá os filhos de Anak. Imagina agora o povo que estava todo empolgado por aquilo que ouvia, pela primeira parte do relatório, por aquilo que ouviu e por aquilo que viu, o fruto da terra, agora acaba por levar um grande balde de água fria. E tudo se desmoronou. Queridos irmãos e amigos, se a nossa fé estiver baseada nos líderes, estamos mal. Porque os líderes, há momentos em que nos empolgam, mas na maior parte das vezes nos atemorizam. O que estes estavam a dizer é impossível chegar lá. Deixem-me voltar agora à página e vamos ver que eles ainda pintam o relatório pior. Diz assim o verso 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os hiteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Ou seja, o que eles estão a dizer é, e por todo lado onde a gente possa pensar entrar, não há possibilidade. Não há forma. Porque vamos ter os amalequitas, vamos ter os jebuseus, vamos ter os cananeus, vamos ter os amorreus, vamos ter os hiteus. Não há como entrar lá. Queridos amigos, e a verdade é que 10 falavam e relatavam tudo isso. E sabem porquê que os 10 falavam tudo isso? Porque os 10 se combinaram entre eles para falarem a mesma mensagem. Havia coisas que eles não podiam negar, que eram inegáveis, mas vão criar obstáculos. E agora vejam, no versículo 39, aliás, o versículo 30, diz assim: E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente, possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Reparem que quando os 10 estavam a fazer o relatório, eu imagino a tristeza que estava no coração de Caleb e também Josué. Eu imagino a angústia que estava naqueles corações. Porquê? Porque eles olharam
para a terra, olharam para os habitantes dessas terras, mas não confiaram nas promessas de Deus. Caleb olhou para a terra, viu todos os obstáculos, viu a terra cercada de tudo e de povos por todo o lado. Mas ele olhou para o céu. E ele sabia que o céu iria conceder esta terra àqueles que confiassem na promessa de Deus. No versículo 31 diz: mas os homens que haviam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Notem. 10:2. Caleb disse: subamos. E eles disseram: nós não podemos. Agora eu quero vos dizer uma coisa. Todo o povo estava reunido. Agora, quem é que vocês acham? A quem é que eles vão dar crédito? Eles vão dar crédito à maioria. Porque se 10 testemunhas da terra dizem que ela é boa, mas que não a podem conquistar, é porque, na verdade, ela não pode ser conquistada. E agora agrava-se o relatório. Notem o que é que eles vão continuar a dizer. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Reparem que agora o relatório torna-se mais complicado ainda. Ela diz: a terra devora os moradores. Por outras palavras, aquilo que estava a dizer, aquilo que eles estavam a dizer, é que a terra consumia os seus moradores. Era como a areia movediça. Passeavam e eram engolidos pela terra. Queridos amigos, isto que eles disseram, não viram lá. Porque se a terra consumia os seus moradores, então como é que ela estava cheia de habitantes? Era a pergunta, mas vocês sabem que muitas vezes as pessoas ouvem o relatório e eles não querem entender. A visão fica obscurecida. Porque eles disseram que os homens eram de grande estatura. Vamos continuar a ler. E ali vimos os gigantes filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos.
Ou seja, reparem que eles estão a fazer uma comparação que nada tem a ver com a realidade. O que é que eles disseram que os moradores de lá viam neles? Gafanhotos. Agora eu pergunto, o que é um gafanhoto em comparação com um homem? Mas sabem que há pessoas que acreditam em tudo o que lhe dizem. Quando isso não é comprovado pela Escritura. Mas creem naquilo que lhe dizem. Aceitam tudo o que os líderes lhe dizem. Sem o comprovar pela Escritura. Deixem-me ler o que diz a mensageira do Senhor. A mensageira do Senhor, ela diz assim: os traidores haviam feito a sua obra. Se apenas 2 homens houvessem trazido um mau relato e todos os 10 os animassem a possuir a terra, em nome do Senhor, teriam também adotado o conselho dos 2 de preferência à dos 10, por causa da sua ímpia incredulidade. Mas 2 apenas haviam advogado o que era reto, enquanto os 10 estavam lá da rebelião. Reparem, diz-nos aqui que se os 2 tivessem trazido o relatório que eles estavam agora os 10 a relatar, diz-nos aqui, mesmo assim, teriam adotado esse conselho. Mesmo que os 10 dissessem o que disse Caleb. Sabem porquê? Porque as pessoas não querem enfrentar as montanhas ao longo do caminho. As pessoas não querem passar dificuldades. As pessoas não querem privarem-se daquilo que lhes dá prazer. As pessoas não querem fazer aquilo que o Senhor ordena. E então arranjam líderes que lhes consolem a alma, que lhes mostrem que a sua rebelião não é tão má assim. Diz aqui a mensageira do Senhor. Isto em Patriarcas e Profetas, na página 408, com o título 12 espias. Os espias infiéis denunciavam em alta voz a Caleb e Josué. E levantou-se um grande clamor para os apedrejar. Deixem-me ler-vos o que aconteceu. Vejam no capítulo 14, versículo 4. Depois daquele relatório apresentado, vejam o que o povo vai pensar de novo. Leia lá. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Reparem, eles agora ficaram tão atemorizados que eles disseram: vamos para o Egito. Vamos levantar um líder que nos conduz ao Egito. Quantas pessoas estão vivendo no Egito pensando que estão próximos das portas de Canaã? Façamos um capitão e voltemos ao Egito. Verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Moisés e Arão. Que tristeza. E diz: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes. Moisés, Arão, Caleb, Josué, diante de um desejo que eles agora veem no povo, voltemos ao Egito, rasgaram as suas vestes. Deus quis mostrar a Moisés, a Arão, a Josué e a Caleb quem era este povo. E porquê é que Deus vai impedir que ele entre na terra de Canaã? São eles próprios que vão demonstrar. Portanto, nós vimos que não só querem voltar ao Egito, mas vamos ver o que é que diz o verso 10. Aliás, vamos ler o versículo 9 e 10. (14, 9 e 10). Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu camparo, e o Senhor conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Reparem, não só querem voltar ao Egito. Diz Moisés, suplicou-lhe, pediu-lhes. E o que é que Moisés lhe pediu? Diz claramente: somente não vos rebeleis contra o Senhor, e não temais o povo da terra. Agora Moisés intervém. Depois de ouvir o relatório dos 10 e os 2, Moisés intervém. Mas o povo também intervém. E o que é que o povo diz? Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. A quem? A Josué, Caleb, Moisés e Arão. Porque estes eram os principais culpados, segundo eles, da condição em que eles estavam. Porque foi Moisés e Arão que os tiraram do Egito. E depois de Moisés e Arão suplicar ao povo para que não entrassem em rebelião contra Deus, é o momento do Senhor entrar em ação. É o momento de Deus agir. Porque se Deus não agisse, eles seriam apedrejados pelo povo. Mas note o que diz o seguinte, o verso 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vocês sabem que Deus diz até quando? Sabem porquê que Ele diz até quando? Porque há um limite neste quando. Deus diz: eu fiz milagres. Eles viram as águas amargas tornarem-se em águas doces. Eles viram abrir-se o Rio Jordão. Eles viram o mar abrir-se. Eles viram a nuvem por cima deles na hora do calor.
Eles viram a nuvem na hora à noite para os aquecer e os proteger. Eles viram, o Senhor manifestou-se diante deles. Mas a mente deles estava desviada de Deus. E como estava desviada de Deus, quiseram voltar ao Egito. Quiseram levantar um líder para os conduzir de volta ao Egito. Queridos irmãos e amigos, quantos há que querem voltar de novo ao Egito? Estão a voltar de novo ao Egito? E eu gostaria de vos mostrar aquilo que diz o verso 22 a 24. 22 a 24 diz assim: porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum dos que me provocaram haverá. Mas o meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito, e me seguiu plenamente, a ele levarei à terra, em que entrou, e a sua semente a possuirá. Eu quero que retenhamos isto, e que sublinhemos bem isto, porque diz aqui, mas a meu servo Caleb, porque nele havia outro espírito. Não era o mesmo espírito que estava a conduzir todo o povo. Sabem porquê? Porque o espírito que nos conduz revela as ações que nós praticamos. Por isso Deus disse a Caleb, disse ao povo, nenhum entrará. 10 vezes, e nós poderíamos ver estas 10 vezes em que eles provaram a Deus. E agora não é casualidade, é que 10 vezes representa um dos espias. Eram 10 espias 10 vezes. Mas quero-vos dizer que espírito os conduzia. O Espírito de Deus ou o espírito do inimigo de Deus? A grande maioria está a ser conduzida por outro espírito que não o de Caleb. E quero dizer-vos uma coisa. É triste, mas precisamos de dizê-lo. Cuidado a quem ouvimos. Cuidado os conselhos de quem seguimos. Porque aparentemente o povo não notava a diferença. A diferença notou-se no relatório e na ação. Josué e Caleb estavam dispostos a avançar. Deixem-me agora ler o versículo 29 do mesmo capítulo e o versículo do 29 a 33. Notem o que Deus diz.
os vossos cadáveres cairão neste deserto, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa conta, com idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmurastes. Sem dúvida, não entrareis na terra, na qual jurei que vos faria habitar, salvo filho de Jefoné, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos pequenos, dos quais disseste que seriam presa, a eles trarei na terra, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e os vossos filhos peregrinarão neste deserto 40 anos, e levarão as vossas corrupções, até que os vossos cadáveres sejam consumidos no deserto. Há um dia na vida de todos nós que Deus vai tratar de nós. Ou cairemos neste deserto onde nos encontramos, ou entraremos na terra prometida. Mas tudo isso depende do caminho por onde estamos a andar, a forma como vamos vencer as montanhas que Deus vai permitir que se apareçam diante de nós. E muito em especial, qual é o Espírito que nos conduz? Queridos amigos, quero ler-vos aquilo que nos diz a mensageira do Senhor acerca de tudo isto. A tristeza que invadia o coração dos quatro: Moisés, Arão, Caleb e Josué. Diz aqui assim: o decreto de que Israel não deveria entrar em Canaã antes de passarem 40 anos foi um amargo desapontamento para Moisés, Arão, Caleb e Josué. Estou a ler na página 410, Patriarcas e Profetas. Todavia, sem murmurar, aceitaram a decisão divina. Deus disse: 40 anos, quando eles estavam próximos da fronteira de Canaã. Mas aqueles que estiveram a queixar-se do trato de Deus para com eles e a declarar que voltariam ao Egito, choraram e lamentaram grandemente quando as bênçãos que desprezaram lhe foram tiradas. Haviam-se queixado de coisas irreais e agora Deus lhe deu motivo para chorar. Houvessem deplorado o seu pecado quando este lhes apresentou lealmente, não teria sido pronunciada aquela sentença, mas lamentavam pelo motivo do juízo. Sua tristeza não era arrependimento e não poderiam obter a revogação da sentença. Ou seja, o que é que eles agora viram? Quando Deus foi claro e disse: não entrarão, morrerão neste deserto, eles tentaram remediar o problema. Assim vai ser nestes últimos dias. Quando começar Deus a fazer a obra do selamento, e quando as pessoas condenarem aqueles que estão a trazer um bom relatório, mas que não é bom de ouvir, em que eles vão dizer que o caminho não vai ser fácil,
Agora deixem-me dizer uma coisa. Na página 412, aliás, ainda na página 410, antes de avançar, no mesmo livro diz assim: passaram a noite em lamentação, porém com a manhã veio a esperança. Resolveram reparar a sua cobardia. Quando Deus lhe mandara subir e tomar a terra, tinham-se recusado. E agora que lhes determinava retroceder, estavam igualmente rebeldes. Decidiram tomar a terra e possuí-la. Poderia ser que Deus lhe aceitasse o trabalho e modificasse seu propósito em relação a eles. Agora vamos ver o que é que eles pensaram fazer. Agora que Deus lhe disse: vocês não entram. Eles agora querem entrar na terra pela força. E vamos ver o que é que nos diz o versículo 41 a 45. 14, capítulo 14 de Números, 41 a 45. Vamos ver o que é que eles quiseram fazer. Mas Moisés disse: porque transgredis o mandado do Senhor, por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até o Armá. O que é que eles quiseram fazer? Deus tinha dito: o vosso tempo de oportunidade acabou. Não entrarão. Moisés ouviu a ordem de Deus. Mas mais uma vez a rebeldia, em teimosia, armaram-se de armas e bagagens. E agora querem conseguir pela força aquilo que Josué havia dito e Caleb que eles conseguiriam de uma forma fácil se seguissem o plano do Senhor. E Moisés, por misericórdia ainda, lhe disse estas palavras. Verso 41. Porque transgredis a ordem do Senhor, porém não prosperarás. Ou seja, não avancem. Ele amava o povo. E ele não queria ver cadáveres. Mas ele sabia que se eles avançassem, como eles avançaram, a morte se apoderaria deles. Porquê? Diz-nos aqui, no verso 42, não subais, porque o Senhor não está no meio de vós. Que tristeza. Quando Caleb e Josué haviam dito: subamos animosamente, eles disseram: jamais. Agora, quando viram as consequências da sua rebeldia, quando choraram não de arrependimento, mas de revolta, e quando Deus lhe fechou as portas de Canaã, eles avançaram. E o que é que aconteceu? Aconteceu que quando eles avançaram, Deus permitiu aquilo que, se eles tivessem feito como disse Josué e Caleb, não iria permitir. O que é que Deus permitiu? Que os violentos povos viessem sobre eles.
E o que é que nos diz? Vejam o verso 45. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Para que lutar sem Deus? Eles, além de não terem Deus com eles, também não tinham a lei de Deus no seu coração. Também não levaram a arca do concerto que deve nos acompanhar em todas as batalhas, diante de todas as montanhas de dificuldade. Nós devemos ter o Senhor. Mas eu gostaria que não esqueçamos jamais aquilo que Deus disse através de Moisés. No capítulo 14 e no versículo 34 diz: mas a meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito. Nestes havia o espírito para voltarem ao Egito, havia o espírito para apedrejarem Caleb, Josué, Arão e Moisés, havia o espírito de avançarem pela força. Resumindo a história, havia o espírito da desgraça. Eles estavam sem graça. E assim existem muitos hoje. Queridos amigos e queridas amigas, quantas pessoas estão em sofrimento porque não querem ouvir a voz do Senhor. Porque não querem obedecer ao Senhor. E acham que aquilo que nós dizemos a essas pessoas, que lhe vai trazer pior situação em que eles se encontram, mas eles irão perecer. Deuteronômio, um pouco mais à frente, no capítulo 1 e verso 45, vamos ver o que nos diz a mensageira do Senhor. Deuteronômio 1,45. Lê lá. Tornando, pois, vós e choraram perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Reparem! O que é que eles fizeram? Eu vou ler aqui. E voltastes e chorastes diante do Senhor. Mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem os vossos ouvidos, nem vos deu ouvidos. É tempo de chorar agora. Entre o alpendre e o altar. É tempo de ouvir a voz de Deus agora. Porque vai vir o tempo em que vão querer derramar-se em lágrimas. E vão querer ouvir a palavra de Deus. E não haverá mais possibilidade. Queridos irmãos e amigos, eu quero vos dizer uma coisa. Estamos vivendo dias difíceis. E sabem que se estão a levantar na terra homens e também mulheres. Mas Deus não deu a responsabilidade de liderança a mulheres. Deus deu a responsabilidade de liderança e comando a homens. Mas estão-se a levantar na terra hoje homens que estão a trazer um mau relatório para o povo. E eu gostaria, não vou entrar em pormenor porque temos que terminar, mas eu gostaria de vos mostrar um mau relatório que tem 3 conteúdos
que está a ser visível hoje diante do povo que se diz o remanescente de Deus. Espias modernos estão-se a levantar. E o que é que esses espias modernos estão-se a levantar? Eles dizem: é impossível viver sem pecado. Isso é um mau relatório que está a ser passado ao povo, porque o que é que isso vai trazer ao povo? Acomodamento. O povo vai se acomodar. O povo não se vai esforçar para deixar o Espírito Santo torná-los irrepreensíveis. E hoje os falsos espias dizem que nós só poderemos deixar de pecar quando Jesus voltar. Esse é o mau relatório. Porque nunca Deus disse isso. Segundo, diz: não conseguimos subsistir no campo. Como é que vamos viver no campo? Não podemos viver no campo. Não vamos perder o nosso emprego, não vamos deixar a nossa comodidade da cidade. Como é que vamos para o campo? É outro mau relatório que está a ser apresentado pelos falsos espias que não têm o espírito de Caleb. E há uma terceira mensagem que está a ser trazida também para o mundo de hoje, o mundo do Advento. E essa terceira mensagem é: não é possível vivermos nos tempos de hoje seguindo uma alimentação estrita. Não podemos viver sem a B12, não podemos deixar de comer a carne e o peixe. Nós precisamos, até porque Deus deixou em Levítico e Deuteronômio alimentos que podemos e não podemos comer. Há um povo, há espias que estão a dizer isso ao povo. E sabem que isto para o povo moderno, já enfraquecido, já debilitado, já a pensar mais no Egito do que no paraíso de Deus. Queridos amigos, é triste, mas é verdade. Eu gostaria, para terminar, de podermos cantar agora um hino especial. E depois iremos ler mais 2 versículos e uma passagem da mensageira do Senhor e concluiremos. Quanto tempo passou já desde que ele andou aqui? Homem era, homem pó, filho de homem, homem só. Dizem que ressuscitou e que o devo adorar. Quando pergunto porquê, respondem que ele vai voltar. Alguém aqui quer andar para sempre com Jesus. Alguém aqui quer andar nas ruas de ouro com Jesus. Alguém aqui está cansado de lágrimas e dor. Alguém aqui quer morar para sempre no lar de amor. Olha bem ao contemplar em seus olhos o amor. Podes tu imaginar
lá na cruz a sua dor. És livre para escolher, podes teu amor negar, mas terei de te dizer que Ele morreu para te salvar. Alguém que quer andar para sempre com Jesus. Alguém aqui quer andar nas ruas de ouro com Jesus. Alguém aqui está cansado de lágrimas e dor. Alguém aqui quer morar para sempre num lar de amor. Gostaria de terminar com um relatório de 2 espias. Um que viu a terra há 2000 anos e disse estas palavras. Primeira aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 9. Vamos ver que relatório fez este espia verdadeiro de Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, o olho não viu, nem o ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Este espia, o apóstolo Paulo, ele viu, mas não conseguiu, por palavras humanas, descrever aquilo que ele viu. Ele diz, como está escrito, o olho não viu, nem o ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas gostaria de poder terminar com mais uma espia. Agora não um homem, uma mulher. Na página 62 do livro Vida e Ensinos, ela disse estas palavras. Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha, que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, se partiu em duas, formando uma grande planície. Eu não vou ler todo, deveria ler, mas não vou por questão do tempo. Pusemos-nos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas manchetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muito dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira, saindo então para o campo ao lado das casas para lidar com a terra, não como temos de fazer com a terra aqui, não absolutamente. Uma gloriosa luz lhe resplandecia em redor da cabeça e estavam continuamente louvando a Deus. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alta,
cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e de ouro, quando magnificamente se agitavam para a glória do Rei Jesus. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeito harmonia. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda das suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires, que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. Crianças que também foram e serão mártires. E vou concluir. E vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilómetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de fruta. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Disse ele, agora não. Os que comem do fruto deste lugar não mais voltam à terra. Mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse, deves novamente voltar à terra e relatar aos outros o que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Terminamos com uma música de apelo. E isto queremos convidar a todos. Vem, amigo, a Jesus, pois ele morreu por ti. Receberás a luz que ele te quer dar. Meu bom Jesus morreu para dar-te perdão. Dá-lhe teu coração e doce paz terás. Dia fatal virá, quando não houver lugar, a porta se abre hoje e poderás entrar, mas graça não terás, pois desprezaste hoje, aceita pecador, a salvação de Deus. As mãos do meu Senhor se abrem hoje para mim. Vem e confia em Deus e serás muito feliz. Teus males põe em Deus, pois Ele os levará. Deixarás teu pesar por tua salvação. Dia fatal virá, quando não houver lugar, a porta se abre hoje e poderás entrar,
mas graça não terás, pois desprezaste hoje, aceita pecador, a salvação de Deus. Vamos então terminar com a oração. Senhor nosso Deus, nosso santo e amorável Pai, muito obrigado, porque hoje Tu quisestes nos advertir de dois tipos de espias que vivem neste mundo. Dois tipos que fazem um relatório com algumas coisas comuns, mas que um desses relatórios, que é o relatório da maioria, é um relatório que nos mostra e nos quer convencer de que, apesar de a cidade ser pura e ser um lugar maravilhoso, é impossível alcançá-lo. Amorável Pai, que os nossos ouvidos estejam surdos para esse relatório. Que os nossos olhos nem sequer queiram contemplar esses espias. Porque eles não têm o espírito bom. Eles têm o espírito do medo, da incredulidade, da falta de fé, da desconfiança, e têm na sua cabeça a vontade de voltarem ao Egito. Mas, querido Pai, ajuda-nos a estarmos atentos ao verdadeiro relatório dos Calebes e dos Josués deste mundo. Aqueles que não dizem que será fácil, mas aqueles que nos dizem que será possível. Porque nós temos o Espírito que nos conduz. E nós queremos chegar lá e pelo sangue de Jesus nós alcançaremos a terra prometida. Vem nos ajudar a que sejamos também espias que apresentem um relatório não da vontade daquilo que as pessoas querem ouvir, mas que seja um relatório exaustivo, como o do Caleb. Fica connosco. Dá-nos o mesmo espírito mais e mais que tinha Josué e Caleb. Porque assim entraremos lá. Abençoa-nos a nós e a todos aqueles que nos visualizam e que nos irão visualizar. Uma bênção também para aqueles que nos pertencem. Abençoa-nos, Pai, e ajuda-nos também a sermos um relatório vivo para eles neste mundo. Dá-nos um santo sábado na Tua doce companhia, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos aqueles e aquelas que estiveram connosco e pedir-vos cuidado a quem ouvem e o que ouvem. Porque a grande maioria vai levar-nos, se nós lhe dermos crédito, a morrermos aqui, nesta terra, e ficarmos não só cadáver, mas sermos reduzidos a cinza. Porém, se ouvirmos os verdadeiros Calebes e os verdadeiros Josués, até podemos descer ao pó, mas possuiremos a terra
que mana leite e mel. Que Deus vos guarde e vos abençoe. É o desejo deste vosso irmão e amigo. Até ao próximo encontro, que será no domingo, às 20 horas, na continuação do livro O Grande Conflito. E se não for às 20 durante o dia, nós faremos e postaremos essa mensagem. Fiquem com Deus.